Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pessoal, meu nome é Sérgio Roberto, eu sou enfermeiro, trabalho em um CAPS e eu gostaria hoje de fazer um vídeo para mim poder falar sobre a minha indignação com o que está acontecendo. O que acontece é o seguinte, eu tenho visto nos últimos dias que muitos benefícios de pacientes que têm problemas psiquiátricos, têm deficiência física grave, estão sendo cortados. A desculpa do INSS é que precisa fazer uma nova avaliação para ver se esse paciente ainda ele continua incapacitado. Viu? Mas assim, pensa bem comigo. Se esse paciente é um paciente esquizofrênico, ou então ele é um paciente que na primeira perícia já foi considerado como um paciente deficiente, como que ele vai ser um ex-deficiente, né? Então assim, não tem muita lógica. E o problema maior, vocês sabem o que é que está acontecendo? É o seguinte, é que quando esse paciente ele procura o serviço de saúde, o médico faz lá para ele um relatório, até coloca, né, qual que é a doença que ele tem, com o número do CID, fala que ele está acompanhando tudo certinho, e esse paciente ele agenda a perícia. E ele vai na perícia, e quando ele chega lá nessa perícia, ele aguarda uns dias, e aí chega o resultado na casa dele, que ele está apto a trabalhar. Pessoal, aí eu gostaria de fazer uma pergunta para o médico perito do INSS, perguntar para o presidente Lula, perguntar hoje para o presidente do INSS, será que eles têm uma vaga para poder contratar esse paciente que tem uma esquizofrenia grave, esse paciente que tem falta às vezes de uma perna, de um braço, ou então esse paciente que toma uma medicação controlada que é muito forte, que incapacita ele de trabalhar? Será que ele tem uma vaga para trabalhar aí na sua casa? Sabe por quê? Porque para ele conseguir um trabalho hoje e manter a sua vida, eu acho que vai ser bem difícil, né? Então assim, na verdade o que eu tô achando que tá acontecendo é o seguinte, não foi esses desvios aí que teve lá no INSS e agora precisa cobrir esse rombo e alguém tem que pagar. E quem é que tá pagando? Os coitados que recebem o benefício de prestação continuada, né? Tá passando esse pente fino aí de forma injusta, porque a maioria não sabe se defender, né, e estão perdendo seus benefícios. Você liga lá no 135 ou entra no aplicativo, né, do meu INSS para conseguir agendar uma perícia médica ou uma perícia social, por muitas vezes não consegue agendar na sua cidade, tem que ser bem longe em outro município e ainda com data muito longa, né? Viu, gente? Pelo amor de Deus, chega a ser um absurdo acontecer uma situação dessa. Senhor presidente do INSS, senhor presidente do Brasil, sabe quem são esses que estão perdendo hoje esses benefícios aí de R$ 1.518? Que provavelmente é o valor que o senhor deve gastar em um almoço aí por dia, né? Viu? É aquele que ele e a família inteira dele votou no senhor. Viu? Será que não dá para colocar a mão na consciência e imaginar que não existe ex-deficiente físico, né? Claro que deve existir, sim, a inclusão. A inclusão deve existir, mas precisa ser feita uma avaliação de forma correta, né? Viu? Não vamos fazer com que esses coitados tenham que pagar pelo erro da incompetência dos responsáveis que estavam no INSS fazendo aqueles desvios dos descontos lá, né? E hoje, por conta de estar essa situação, e esses coitados aí, né, tá arcando com as despesas. Presidente, acho que mão na consciência, né, e um pouquinho mais de amor ao próximo é necessário, mas isso deve ser feito de forma urgente, porque no dia de hoje, dia 31/10/2025, eu estive no INSS aqui da cidade de Itapeva e eu nunca vi a agência tão lotada. Senhoras idosas sendo puxadas pela mão, porque não aguentavam mais nem andar, indo lá para conseguir a senha Gov para poder reagendar a sua perícia. E será que quando for passar lá na nova perícia do INSS, o perito não vai dizer que ela está apta ao trabalho também? Espero que não, né? Então assim,
Peço, pessoal, que esse vídeo seja compartilhado, viralizado, assim, mas de verdade, para poder ajudar quem realmente está em grande necessidade. Tá bom? Obrigado.